Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada. O material que a gente tem hoje é um capítulo de um guia de gramática. O tema, algo que todo mundo acha que domina, mas tá cheio de pegadinhas. Como fazer perguntas em inglês. E a nossa missão aqui, olha, não é só decorar as WH Words, não. A gente vai tentar decodificar a lógica por trás da estrutura, sabe? Entender aquelas nuances que separam o inglês que funciona do inglês que soa natural. E o ponto de partida é uma distinção que parece pequena, mas que muda tudo. A diferença entre pronomes e advérbios interrogativos. Com certeza, esse é o ponto central. Dominar a arte de perguntar, de verdade, é o que abre as portas para uma conversa fluida. Sem isso, a comunicação fica unilateral, né? E o material que a gente vai analisar é ótimo por isso. Ele não se contenta em dar a lista de palavras. Ele desmonta o mecanismo, mostra a engenharia por trás de uma simples pergunta. É quase como olhar a planta baixa da curiosidade. Engenharia da curiosidade. Gostei. Faz todo sentido. Porque se você usa a ferramenta errada, tipo pergunta o quê, quando na verdade quer saber por quê, a máquina te traz a resposta errada. Então, vamos começar com a caixa de ferramentas, com os blocos de construção. O guia separa em dois grupos. O primeiro são os pronomes interrogativos. Who, whom, whose, what e which. Da frase, eles têm papéis muito definidos, como se fossem atores numa peça, sabe? O material mostra isso bem. Por exemplo, em Who is standing on the corner, a palavra who é o sujeito, é quem está fazendo a ação. Mas em Whom did you see last night, a pessoa que foi vista é o objeto da ação. O pronome muda de função completamente. Peraí, você já tocou num ponto que sempre gera debate. Who versus whom. O guia até menciona que no dia a dia o who acaba sendo usado para tudo. Sinceramente, essa regra do whom ainda é para valer ou é uma daquelas coisas que só existem em livro de gramática para assustar a gente? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta é: depende. Depende muito do contexto. O whom não está morto, não, mas ele sobrevive principalmente em ambientes formais. Na escrita, principalmente. Um e-mail para um cliente, um artigo acadêmico. Usar whom ali mostra um domínio mais sofisticado da língua, né? Mas numa conversa no café, Ou trocando mensagem, usar whom pode soar até um pouco pedante. a maioria usaria who. E o material conecta isso com a outra nuance de estilo que é genial. Que seria? A posição da preposição. No estilo formal que pede o whom, a preposição vem antes. With whom did you speak? É elegante, mas um pouco rígido. Já no estilo informal do dia a dia, essa preposição vai lá para o final da frase. Who did you speak with? O significado é o mesmo, mas a sensação é outra. É uma escolha de registro, não de certo ou errado. Entendi. Menos uma regra e mais um ajuste de tom. Ok, esses pronomes cobrem quem e o quê. Mas e se eu quiser saber onde, quando ou porquê? Aí já é outro grupo de palavras, certo? Exatamente. Aí a gente entra na segunda categoria do guia, a dos advérbios interrogativos. How, when, where e why. Se os pronomes se preocupam com as entidades, né, pessoas e coisas, os advérbios se preocupam com as circunstâncias. Eles querem saber sobre o modo, how, o tempo, when, o lugar, where, e a razão, why. Coisas como when was the party? Ou why are you limping? E o guia também destaca as combinações, que são super úteis, tipo what kind of, how much, how many, que funcionam como um bloco só no começo da pergunta. Certo. E aqui o guia dá uma virada e entra numa área que eu acho que confunde muita gente. Ele diz que essas mesmas palavras, who, what, where e tal, podem aparecer no meio de uma frase que não é uma pergunta. Peraí, como assim? Como uma palavra de pergunta pode não estar fazendo uma pergunta? Isso parece bem contraintuitivo. E é aí que está a armadilha onde muitos caem. É um daqueles pontos que, quando a gente domina, eleva muito o nível do inglês. O que acontece é que essas palavras também funcionam como conectores, como conjunções que ligam duas ideias. A chave é olhar para a frase inteira e entender a intenção.
A frase está pedindo uma informação que você não tem ou está relatando uma informação que você já tem. Pode dar um exemplo prático disso para a gente visualizar? Claro! O material traz uma comparação perfeita. Uma pergunta direta é: Who is he? Certo? Quem é ele? Agora imagina que você não sabe a resposta. Você pergunta para alguém: Do you know who he is? Você sabe quem ele é? A frase principal, do you know, é a pergunta. Mas agora imagina que a Jill te contou a resposta. Você vai relatar isso para outra pessoa. Jill told me who he is. A Jill me disse quem é, viu? A segunda parte, who he is, tem a palavra interrogativa, mas a frase inteira é uma afirmação. Você não está perguntando, está informando. Ah, e essa mudança de intenção mexe com a estrutura da frase. Mexe completamente. E aqui está a parte mais fascinante e traiçoeira. Numa pergunta direta, o verbo vem antes do sujeito. Who is he? A ordem é verbo plus sujeito. Mas quando essa estrutura vira uma cláusula dentro de uma afirmação, a ordem volta ao normal, como numa frase afirmativa, sujeito plus verbo. Então fica Jill told me who he is. O verbo is vai para depois do sujeito he. Nossa, isso é exatamente o tipo de coisa que me faria tropeçar. Meu cérebro ia querer manter a ordem de pergunta, sabe? Jill told me who is he. O que, pelo visto, tá errado. E é um erro muito, mas muito comum. O cérebro do aprendiz fica meio que preso no modo pergunta assim que vê a palavra who. Treinar para desligar esse reflexo e inverter a ordem é o que faz o inglês soar mais polido, mais avançado. É uma daquelas pequenas chaves que abrem uma porta enorme para a fluência. Ok, esse ponto é crucial. Então, agora que a gente tem as peças e sabe dessa dupla função, como a gente realmente monta os tipos de pergunta mais comuns? Por onde começa a construção? O guia divide essa arquitetura em 2 projetos principais. O primeiro é o mais simples, as perguntas de sim ou não, as yes-no questions. O nome já diz tudo, né? A resposta esperada é um simples sim ou não. E a fórmula básica para elas é verbo auxiliar plus sujeito plus verbo principal. O verbo auxiliar é o motorzinho que dá a partida na pergunta. Certo. E quais são esses verbos auxiliares? Bom, o material lista os principais. Com verbos como to be e, em alguns casos, to have, eles mesmos fazem o trabalho. Eles vão para o início da frase. She is the new student, vira is she the new student. Com os verbos modais, tipo can, should, will, must, são eles que pulam para frente. We should help them vira should we help them. Mas para a imensa maioria dos outros verbos, a gente chama o superauxiliar. Do para o presente e did para o passado. You enjoy her classes se transforma em do you enjoy her classes? E sobre isso, tem uma observação no guia que eu achei bem curiosa. Ele diz que, hoje em dia, mesmo na escrita, é muito mais comum perguntar do you have do que só inverter o have e dizer have you. Parece que uma regra clássica está sendo atualizada pelo uso, né? É uma ótima observação. Mostra como a língua evolui. Gramaticalmente, have you enough money não está errado, não. Mas soa um pouco antiquado, sabe? Quase literário para um falante de inglês americano, por exemplo. O uso do e did como auxiliares para o verbo have se tornou tão dominante que soa mais natural na maioria das vezes. Dizer do you have enough money é a escolha mais segura e comum hoje em dia. Faz sentido. Ok, esse é o primeiro tipo de estrutura. E o segundo? Imagino que seja aí que as WH words entram para valer. Exatamente. O segundo tipo são as WH questions, as perguntas que buscam informação específica usando what, where, when, why e por aí vai. E a beleza do sistema é que ele não joga fora o que a gente acabou de aprender. A base é a mesma, das perguntas de sim e não. A única diferença é que você adiciona a palavra interrogativa na frente de tudo. Ah, então é como adicionar um andar novo num prédio que já existe. Analogia perfeita. Você pega a pergunta de sim e não. Are you coming to the party? A estrutura auxiliar plus sujeito plus verbo já está ali. Se você quer saber quando, você simplesmente coloca o when na frente. When are you coming to the party? A fundação é a mesma. Parece bem lógico, mas sempre tem uma exceção para complicar, não tem? Sempre tem. E o material destaca a mais importante.
Acontece quando who ou what são o sujeito da pergunta. Pensa na afirmação: The man is sick. Se eu quero perguntar sobre o sujeito, o homem, eu simplesmente substituo ele pela palavra who. A pergunta vira who is sick. Eu não preciso do auxiliar do ou did. Não se diz who does be sick. A estrutura é direta porque a própria palavra interrogativa já está no lugar do sujeito. Não tenho que inverter. É uma exceção crucial de entender. Como a gente pergunta sobre algo que está acontecendo agora? Tipo, what are you doing? Como isso se encaixa? Isso nos leva para a forma progressiva, que é usada para descrever ações em progresso. A composição dela é sempre uma forma do verbo to be, am, is, are, mais o verbo principal com a terminação ing. E para transformar isso em pergunta, a regra que a gente já viu se aplica. O verbo auxiliar, que nesse caso é o to be, vai para o começo. A estrutura fica verbo to be plus sujeito plus verbo com ing. E o guia ressalta um ponto importante aí, né? Sobre não misturar os auxiliares. Sim, e é um erro clássico. Como a forma progressiva já tem o seu próprio auxiliar embutido, que é o verbo to be, ela nunca usa os auxiliares do ou did. É um ou outro. O guia dá um exemplo ótimo da transformação. Na forma simples, você pergunta: Do you attend a state university? Se você quer perguntar se a pessoa está frequentando a universidade neste período, você muda para a forma progressiva. Are you attending a state university? O do some e o are assume a função de auxiliar. É um sistema bem elegante quando você pega o jeito. Ok, foi bastante informação. Então, para resumir o que realmente importa aqui. Primeiro, as palavras de pergunta têm funções diferentes. Pronomes para coisas e pessoas, advérbios para circunstâncias. Segundo, a ordem das palavras não é fixa. Ela muda drasticamente se a pergunta está embutida numa afirmação. E acertar isso é um sinal de fluência. E terceiro, o motor por trás da maioria das perguntas são os pequenos verbos auxiliares. Do, did, to be, will, can. Eles fazem todo o trabalho pesado. Exatamente. E se a gente conectar isso ao quadro geral, não se trata só de decorar regras, se trata de internalizar a lógica do idioma. É a diferença entre montar uma frase peça por peça, traduzindo do português, e ter o instinto de como a estrutura deve soar, sabe? Ganhar essa naturalidade é o que permite que você pare de pensar na gramática e comece a focar no que realmente importa, a comunicação, a troca de ideias. Perfeito. E para deixar uma última reflexão, o material que a gente analisou é todo sobre o como. Como formar a pergunta gramaticalmente correta. Mas isso me fez pensar em outra coisa. A escolha da palavra interrogativa. A decisão de perguntar por que algo aconteceu, em vez de só o que aconteceu, ou perguntar como alguém se sente, em vez de quando algo vai ficar pronto. Essa escolha pode mudar completamente a direção e a profundidade de uma conversa. A simples seleção de uma palavra no início da frase pode revelar as nossas prioridades, a nossa empatia, as nossas verdadeiras intenções. Não é só sobre a engenharia da curiosidade, mas também sobre a estratégia por trás dela.